Então vamos agora aqui começar a trabalhar com as nossas migrations, né? Para quem não sabe o que é migration, basicamente, quando a gente faz uma modificação no nosso banco de dados, por exemplo, aqui a gente, na estrutura do nosso banco de dados, aliás, não qualquer modificação, estou falando de modificações de estrutura, por exemplo, adicionar uma nova tabela no banco de dados, eu preciso refletir isso no banco, né? Isso não vai ser feito automaticamente. E é para isso que as migrations servem. Elas servem para a gente refletir mudanças estruturais no banco de dados. Então, se eu criasse uma nova coluna aqui, por exemplo, caberia a migration aplicar essas alterações no banco de dados, beleza? Dito isso, vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um alembic init migrations. Isso aqui vai criar nosso projeto alembic. Beleza? Migrations é o nome do projeto. Se você vier aqui, você vai ver que uma pasta foi criada com o nome migration. Beleza? E aqui fora a gente tem um outro arquivo chamado alembic ini. E a gente vai começar a nossa configuração aqui editando ele. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é remover esse harded code aqui. Beleza? Por quê? Porque a gente não quer passar ele assim. A gente quer passar ele de forma dinâmica, pegando na nossa variável de ambiente. Então a gente vai deixar em branco aqui e vai fazer essa configuração no arquivo env.py. Beleza? Então vamos aqui. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui é importar do nosso decouple config, né? Do nosso decouple. Vamos importar config. Mas perceba que eu já tenho config sendo usado aqui em com outro propósito, né? Já tenho essa variável aqui. Então, preciso dar um outro nome aqui para o nosso decouple config. Vou chamar ele de decouple underscore config. Beleza? A gente vai utilizar esse cara aqui para a gente conseguir pegar a nossa DB-URL da variável de ambiente. Agora, vamos importar do app.db.base, aliás, do db.models, import base. Por que a importação tem que ser feita da models? Já que a nossa base é definida em .base. Cadê? A nossa base é definida aqui, mas a gente utiliza ela também aqui na models, ou seja, ela também está na model. Eu preciso importar ela da model para eu garantir que eu vou pegar também as informações que eu tenho da model. Por exemplo, para eu garantir que eu vou pegar os dados da tabela usuário, né? Para eu garantir que essa tabela usuário vai estar sendo mapeada aqui no meu Alembic, entendeu? Então, por isso que eu tenho que importar ela da models e não da base. Agora, a gente vai fazer uma configuração que é a seguinte. Aqui, logo abaixo do config, vamos dar um config.setMainOption. Lembra desse cara aqui que a gente deixou em branco? SQLAlchemy URL. A gente vai passar ele, né? Então a gente vai setar esse cara bem aqui, option. A gente vai passar o valor que está na nossa variável de ambiente. Então vamos passar o nosso decouple config db URL. Beleza? Então aqui eu estou setando que a URL do SQLAlchemy é essa que está na variável de ambiente, beleza? A última coisa que a gente vai precisar alterar aqui é o target metadata. Então, o que eu vou fazer aqui é dar um target, vamos escrever base.metadata. Metadata. Beleza? Meu Deus, target base.metadata, beleza? Então, eu preciso passar essa configuração aqui também para o meu Alembic. Agora, vamos gerar nossa primeira migration com o comando alembic up, revision auto generate, por dizer que eu quero que ele gere o script para mim automaticamente, né? O script autogerado. -m e o nome da migration. Vou escrever add user table. Beleza? Vai ser a mensagem aqui da nossa migration.
Beleza? Perceba que foi... Opa, vou fechar aqui. Perceba que foi gerada uma... Cadê? Um arquivo de versão aqui, meu primeiro arquivo de versão. E aqui nesse primeiro arquivo, eu tenho uma função chamada upgrade, que é o que vai ser gerado quando eu for executar minha migration. E ele tem os comandos aqui para criar a minha tabela. Ou seja, ele vai criar uma tabela com o nome users, adicionando as informações que eu passei para ele. E se eu quiser dar um downgrade dessa migration, se eu quiser desfazer essa migration, ele vai... o comando que ele vai aplicar vai ser o drop table. Beleza? Então essa é a magia que o Alembic faz pra gente. Agora vamos... Esse primeiro comando foi o comando de geração de script. Agora a gente vai executar o comando que vai aplicar o script do nosso banco de dados. E o comando é alembic upgrade head. Beleza? Isso aqui vai atualizar o nosso banco de dados com com todas as informações, né, com toda a nova estrutura que a gente definiu aqui na migration. Beleza? Então ele vai criar a nossa tabela users. E com isso a gente vai testar se toda a nossa estrutura de banco de dados está funcionando, inclusive a conexão. E não vai funcionar se eu não fizer um comando chamado source.env. Esse cara aqui é importante para eu exportar minha variável de ambiente. Deixa eu ver aqui, env. Esse comando é importante para eu exportar minhas variáveis de ambiente aqui, né? Inclusive a dburl. Então, só para a gente conferir se a variável realmente está lá, vou dar um echo cifrão e o nome da variável. Beleza, a variável está lá configurada, certinho. Deixa eu checar se meu banco está rodando. O banco está rodando. Então, a gente pode dar o nosso Alembic upgrade head sem medo. Upgrade head. Beleza, foi aplicado nosso script de migração. Então, a nossa tabela significa que a nossa tabela está criada no banco de dados, beleza? Então, vamos lá dar seguimento. Agora, vamos sempre aqui comitando, né? Então, deixa eu criar um add ponto. Git commit -m. Adicionando Alembic. Beleza? Então, comitado aqui.